Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o primeiro evento de uma série por iniciativa do Clube de Negociadores. O evento chama Café com Negociação. A ideia é todo mês a gente lançar um tema diferente que possa ser de interesse da área de negociação, sempre da área de negociação ou do desenvolvimento de habilidades interpessoais ou que possam ser aplicadas também na área de conflitos. Esse é o escopo do Clube de Negociadores. O Clube de Negociadores é uma plataforma que procura reunir profissionais, alunos, instrutores de negociação, empresas, sempre dentro da temática de negociação. Então, nós temos treinamentos, temos exercícios, temos uma série de atividades também, sempre relacionadas com negociação. Eu gostaria aqui de, então, para aqueles que não conhecem, apresentar a Dani, que vai falar para a gente de um tema que para mim é totalmente novo, eu nunca tinha ouvido falar até ela propor essa palestra, mas pela introdução que ela colocou naquele texto que nós divulgamos, ele pareceu bastante interessante e ser bastante aplicável na área de negociação, uma vez que ele trata de relacionamentos, né? Então, quando a gente se reúne num grupo, então sempre surgem conflitos, isso é natural, a partir de diferenças de interesses. Então, pareceu bastante interessante, pode ser aí um conjunto de técnicas boas para a gente poder aprender e a gente colocar na nossa mala de ferramentas. Então, Daniele, obrigado, passo a palavra e que tenhamos um bom evento. Temos um bom evento. Então, obrigada, Francisco, pelo espaço, obrigada a todos aí presentes pelo interesse. Eu sou Daniela Gemelian, eu trabalho há 6 anos como facilitadora, treinadora de competências comportamentais e como coach de carreira e liderança. E esse é um tema, né? Estruturas libertadoras chegaram até mim estudando facilitação de grupos e eu me apaixonei pelas estruturas libertadoras e então é um conhecimento que eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Gosto de apresentar para quem não as conhece. Eu vou propor para a gente hoje menos uma palestra formal e mais uma combinação entre apresentar as estruturas e a gente praticar algumas para vocês conhecerem realmente na prática, né? Como elas funcionam, poderem vivenciar um pouquinho. Então, né, vou convidar quem se sente à vontade aí de manter a câmera aberta e vou convidar a gente a interagir um pouquinho nesse sentido, tá? As estruturas libertadoras, elas nasceram através da observação de 2 canadenses, das estruturas que a gente usa tanto para facilitar grupos, quanto para conduzir reuniões, para conduzir processos diversos, e eles entenderam que as estruturas existentes eram muito engessadas para permitir uma autonomia do grupo, para permitir uma livre criação, né, para permitir que as pessoas falassem tudo o que pensam ou trouxessem a inteligência, né, para o grupo, que a inteligência do grupo emergisse. E as outras estruturas que permitem esse tipo de coisa, como processos de brainstorming, são muito desorganizadas e também acabam trazendo pouco resultado tangível no final do processo. Então, foi assim que nasceram essas estruturas. Eu vou apresentá-las para vocês, mas antes eu vou propor uma pequena interação entre a gente. Eu vou pedir para vocês pensarem rapidamente em 2 perguntas, tá? Qual que é a expectativa que você traz para esse encontro, para essa palestra? E o que você espera contribuir aqui com esse grupo aqui presente? Então, vou pedir para vocês pensarem nessas 2 perguntas, rapidinho. Então, qual que é a expectativa de vocês? E como que vocês pretendem contribuir? E vou pedir para vocês compartilharem em duplas. Vocês têm apenas 2 minutinhos para esse compartilhamento. Combinado? Estão todos de volta. No presencial não dá para fazer
esse corte tão fácil quanto a gente consegue fazer aqui no Zoom, que é mais fácil de não ser democrático, né? Só trazer todo mundo de volta aqui para a sala. Essa estrutura que a gente acabou de vivenciar, ela chama Impromptu Networking, e ela serve justamente para a gente conseguir fazer as pessoas se conhecerem rapidamente, principalmente quando tem um grupo muito grande. A ideia é que a gente rode essas perguntas umas 2 ou 3 vezes com diferentes duplas, porque aí a gente não perde meia hora, 1 hora com todo mundo se apresentando, né? Se a gente tem uma sala muito grande, a gente não consegue ouvir isso de muita gente se a gente tem um período curto para as pessoas se apresentarem, mas todo mundo se sente ouvido, né? E todo mundo ouve e conhece algumas pessoas e se encontra aí. Então, essa é uma das estruturas a mais simples que tem. E aí eu vou apresentar para vocês mais algumas para a gente começar a falar delas. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Um segundinho. As estruturas libertadoras, elas não têm, diferente de algumas outras formações, ela não tem uma certificação. Ela é um conhecimento aberto. Ela é um conhecimento disponível e livre. E eu vou mostrar para vocês a grande fonte, que é o site oficial das estruturas libertadoras. Deixa eu tirar os controles do Zoom da frente, senão vocês não vão ver. Então, aqui no menu vocês vão ver que está aparecendo como Liberating Structures em inglês, mas se vocês entrarem em estruturaslibertadoras.com.br, ele redireciona para cá. E aí, todo o conhecimento sobre estruturas libertadoras está disponível aqui, toda a história, todo o trabalho feito, tem alguns vídeos dos criadores. E essa comunidade brasileira e, na verdade, lusófona, né, que a gente também tem membros de Portugal e outros países que falam português, todo o trabalho de tradução para o português foi voluntário, foi feito pelas pessoas que fazem parte dessa comunidade. E aqui no site vocês encontram como participar dessa comunidade também. A gente tem a newsletter, que vocês podem se inscrever, mas tem uma comunidade no Workplace. O Workplace é um Facebook profissional, vamos dizer assim, é do Facebook. E é uma comunidade que existe em que as pessoas trocam informações, as pessoas tiram dúvidas, levam casos assim, eu tenho um evento assim, eu tenho uma aula assim, eu tenho um processo de mediação assim, o que vocês sugerem, vocês têm experiências. Então, a troca é muito rica. Essa é realmente uma comunidade e eu convido vocês a fazerem parte, tá? É só vir aqui no site que tem como se inscrever, como entrar lá. Então, né, vocês vão entrar aqui e pedir para se inscrever e aí vocês vão receber o convite para participar. É realmente muito rico, a troca é muito rica e uma vez por mês tem um evento para praticar as estruturas libertadoras, promovida por essa comunidade. E gratuito, acontece uma vez por mês, então isso pode ser muito interessante. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o menu das estruturas libertadoras e vou passar por elas para contar para vocês um pouquinho e a gente vai praticar algumas. Quando vocês entrarem aqui, o que é importante entender? Elas têm uns nominhos assim bonitinhos, curiosos, e ela traz a descrição completa de como aplicar. E claro que a ideia é que você vá testando da melhor forma possível. E uma coisa que é muito importante é realmente respeitar os tempos que eles sugerem. Faz sentido respeitar os tempos propostos aqui. E as estruturas aqui descritas, elas estão em ordem de dificuldade. Então, as primeiras são as mais fáceis e as outras vão se tornando mais complexas. Eu cliquei aqui por engano. Então, a que a gente fez agora chama Impromptu Networking. Eu vou mostrar aqui para vocês como ela está descrita, para vocês entenderem como que é
essa descrição, né, como é que é a estrutura. Então, eles trazem aqui os objetivos, né, o que, que a gente pode fazer, né, qual que é a propósito de cada estrutura. Então, por exemplo, aqui, né, compartilhar rapidamente desafios e expectativas e construir novas conexões. E eles sugerem 20 minutos se a gente for fazer realmente como eu comentei, né, fazer 3 ciclos dessas duplas se formando. Então, qual grande desafio você traz para esse encontro? Aqui eu trouxe como expectativa, né? E o que, que você espera obter e dar a esse grupo ou comunidade. E aqui, como em qualquer uma das estruturas, o que garante o sucesso da aplicação da estrutura é um convite bem feito. São perguntas claras e perguntas bem feitas. Isso garante o entendimento e que as estruturas fluam. Eles falam como é que o espaço é organizado e materiais necessários, né? Nesse caso, é só conseguir colocar as pessoas em duplas e colocar todo mundo ao mesmo tempo em duplas, com a mesma quantidade de tempo, e assim todo mundo consegue falar. Por que que eles sugerem isso, né? Eles explicam aqui. Então, ajuda as pessoas tímidas a falarem, né? Ajuda grupos grandes a se conhecerem rapidamente. E tem uma coisa que eu gosto muito de trazer, principalmente quando eu faço cursos ou formações para facilitadores, que é para a gente, como facilitador de algum grupo, de alguma dinâmica, de algum treinamento, a gente também, como facilitador, abrir mão de ouvir tudo ou de saber tudo o que está acontecendo. Então, para a gente é importante entender as expectativas, por exemplo, mas a gente não precisa participar de todas as discussões, né? A gente não precisa ouvir tudo de todo mundo. E isso ajuda a tornar os encontros mais dinâmicos, muitas vezes. Então, né, é um convite aqui para a gente também, como instrutor ou como facilitador, abrir mão desse extremo controle que às vezes a gente quer ter sobre o que acontece. Então, isso é importante. A minha estrutura favorita e que eu uso para tudo o tempo todo é a mais simples de todas, que eles chamam de One, Two, For All, 1, 2, 4, todos, que é uma estrutura que ajuda a dinamizar muito questões, exercícios, discussões. Ela pode ser usada em reuniões, ela pode ser usada para tomada de decisão, ela pode ser usada para treinamentos. Como que ela funciona? E a gente vai praticar ela aqui em algum momento daqui a pouco. Chama 1, 2, 4 all, porque primeiro a gente dá 1 minuto para as pessoas pensarem individualmente numa questão colocada. Depois a gente dá 2 minutos para as pessoas discutirem em duplas. Então a discussão tem que ser muito rápida, só a resposta daquela discussão. E 4 minutos em quartetos. Então você junta 2 duplas, né, que já estavam formadas para trazer isso. E aí você abre para o grupo falar, uma pessoa por quarteto, para trazer os principais insights ou o consenso, depende da pergunta que você colocou, né? Então, se você quer um consenso, você pede o consenso do grupo, às vezes você quer só as principais ideias que surgiram e não precisa de um consenso. Mas esse formato do 1, 2, 4 all, ele ajuda a equalizar a participação de todo mundo. Então, as ideias dos tímidos aparecem e as hierarquias desaparecem, porque todos os grupos têm ali fala, né? E todos os grupos podem trazer as ideias de todo mundo que estava lá dentro. Então, essa é uma estrutura e ela dá um dinamismo para qualquer treinamento e ela é muito rápida. Então, isso faz com que as dinâmicas realmente aconteçam sem ficar se arrastando ou que as discussões aconteçam de forma mais objetiva. Então, quando a gente olha aqui a descrição, então eles falam, né, colocar uma pergunta importante, né, por exemplo, que oportunidades você vê para progredir nesse desafio ou como você lidaria com essa situação? E coloca todo mundo primeiro individualmente, depois pares e quartetos. E eles dão direitinho os tempos aqui. É importante respeitar esses tempos. A única coisa que aí eu trago como prática é que o online, às vezes, tem a dificuldade de conexão
ou alguém que caiu, ou alguém que ainda não entrou na sala simultânea, se vocês forem usar um recurso como esse. Então, às vezes eu dou um minutinho a mais de lambuja por conta da dificuldade de conexão das pessoas, mas não passar muito desse tempo. Então, isso é algo que funciona muito bem. E toda a estrutura, conforme elas vão descendo ali no menu, eles vão sugerindo combinações. Então, eu vou fazer mais um convite para vocês. Eu vou interromper meu compartilhamento um minutinho. Uma coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Vocês podem fazer perguntas, podem, se quiser, me interromper mesmo, pode colocar no chat, como vocês se sentirem mais confortáveis. E aí eu vou pedir para vocês pensarem qual que é o maior... qual que é o maior, não. Eu vou colocar uma pergunta diferente. Hoje, na prática profissional de vocês, como que vocês podem garantir o pior resultado possível? Eu quero que vocês façam uma lista, aí, uma listinha, pensem, como que ações ou que atitudes ou que comportamentos vocês podem fazer para garantir o pior resultado possível na prática profissional de vocês. Então, por exemplo, se você é um instrutor, como é que você pode garantir a pior qualidade de aula possível para os seus alunos? Pensem um minutinho nisso. Muito bem. Como vocês já sabem, eu vou pedir para vocês compartilharem isso em duplas. Vocês vão ter 2 minutinhos. Vamos lá. Eu quero ouvir uma pessoa por quarteto. Vocês conseguiram discutir um pouquinho? Sim. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas quero ouvir de vocês o que apareceu de principais insights aí em cada quarteto. No meu ponto de vista aqui, com o duplo e no quarteto, a gente chegou na mesma decisão, que é respeitar primeiro o próximo, né? É fundamental você respeitar o tempo da pessoa, a famosa regra de ouro, né? Em qualquer área, eu deparei com pessoas que são compradores, com pessoas que são mediadores, com pessoas que são psicólogas, pessoas que são professoras aqui, e eu entendi que a sintonia da comunicação, ela está em respeitar o outro como si próprio, né? Escutar, aprender a falar na hora o sim, falar o não, e por aí vai. Então, os comportamentos ruins são o não respeitar e não escutar. Justamente. Os antônimos das coisas. Tá Qual é bom. as partes boas? Quem mais? Que outro quarteto vai compartilhar? Bom, no nosso quarteto aqui tem 2 professores, um advogado e uma pessoa da área comercial. 2, né? Porque eu trabalhei minha vida inteira na área comercial, mas assim, falta de conhecimento de conteúdo, não consegui transmitir aquilo que eu esperava. Não consegui manter a atenção dos alunos dentro da classe.
e alguém falou aí de falta de conhecimento aí de conteúdo, também na área de direito, né? Conhecimento dos clientes, né? Falta de conhecimento do processo, é tipo contencioso. Muito bem. Próximo quarteto. Conta para mim. Bom, acho que o nosso não era um quarteto, era um sexteto. Ah, teve um sexteto, porque tinha uma dupla a mais. Isso. Bom, lá no nosso sexteto, o que a gente definiu, a questão, uma das questões que foi unânime foi a questão da preparação, ou seja, a gente realmente se preparar para o que for, né? A gente criar engajamento, conexão, e aí o engajamento e a conexão a gente colocou como coisas distintas realmente. Tá bom. E ocorrer a falha na comunicação. Muito bem. Próximo. No nosso quarteto aqui, a gente não conseguiu conexão com um dos membros, então no final acabamos sendo 3. Um trio. É um trio. A gente basicamente abordou a questão a falta de escuta ativa, a falta de preparação, a falta de empatia com a outra parte, o olhar somente para os nossos interesses e esquecer os interesses do outro, a falta de trocas, né, no sentido da gente atender o outro e esperando que o outro possa atender a gente também. Eu não anotei todos. Não tem problema. Agora que você ama essa mãe sua, né? Mas basicamente a gente... Vai ter um papai aqui. Basicamente é a gente agir ao contrário do que a gente prega normalmente nas nossas atividades, né? Muito bem. Não sei se ficou meio chato isso. Algum... Fala você, Laurinha. O negócio de TI. Eu estava com a Léa e com a Cidinha e a gente conversou bastante sobre essa questão da preparação que a Érica trouxe. Para nós, pareceu um ponto importante. A Cidinha trouxe uma coisa que também já foi dita agora há pouco, que é a questão da empatia, da escuta, de como engajar o aluno de uma maneira que ele se sinta participativo, né? Que ele não se sinta esquecido. E a Léa trouxe a questão também do conteúdo, também, que acho que a Érica também já abordou, né? De o slide, o material tá adequado, tá apropriado. E aí, como eu disse para elas, ao meu entender, isso faz tudo parte da preparação, né? E, pensando no ambiente virtual, eu acho que a questão da internet é um ponto muito importante quando diz respeito a dar aulas, né? Porque você precisa estar com esse backstage aí preparado para alternativas. Então, aconteceu isso comigo, né? Eu fiquei um dia inteiro sem luz e não tinha nenhum outro aparelho. Acabou a bateria do meu laptop, acabou a bateria do iPad, e aí você faz o quê? Né? Fortuito, né? Fortuito tem que ser previamente colocado no plano. Exato. Dani, obrigada, viu? As meninas são ótimas. Muito bem. Obrigada. Algum quarteto não falou? Não? Acho que todo mundo trouxe. Muito bem. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta que eu estou compartilhando, que chama Mural. Eu sei que não é sobre isso a palestra, mas só para quem não conhece, conhecer. É uma ferramenta que simula bem um mural, ela tem muitos templates, ela é uma ferramenta que ajuda muito a simular o que a gente faria numa lousa, ou com post-its, um flip chart. Então, é uma ferramenta bastante interessante para quem, né, tem feito coisas online e tenta recriar a experiência do presencial no online. É uma ferramenta muito, muito bacana. Depois, quem tiver mais curiosidade ou quiser saber mais, pode me chamar no WhatsApp que eu passo o link, explico um pouquinho. Mas é uma ferramenta que eu tenho usado bastante para fazer coleta, principalmente, né, dessas informações ou do que aparece. Mas voltando para o nosso tema, essa estrutura aqui que a gente está vivenciando, ela chama TRIZ. E é uma estrutura que eu gosto muito de apresentar, porque ela traz para a mesa a vulnerabilização das pessoas para que elas realmente tragam pontos importantes aí.
né, a gente fez a primeira parte do TRIS, que é conseguir fazer a lista de todas as atividades ou comportamentos que são contraproducentes para alguma coisa. E aqui, né, no meu convite, eu pedi para vocês pensarem na prática profissional de vocês. Que mesmo que vocês tenham práticas profissionais diferentes, né, como a gente viu aqui, tem profissionais de diversas áreas, mas no fim a gente sabe que tem um conjunto, né, a gente consegue chegar num conjunto comum do que é ser um mau profissional, o que é ser né, um mau líder, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente vai trazer comportamentos ou vai trazer alguns elementos ruins para olhar, a gente tem muita dificuldade de falar da gente mesmo, né? Então, o TRIS, ele é uma forma que você consegue fazer um grupo trazer esse tipo de comportamento, porque a gente está falando do outro, né? Qual que é a pior prática possível? Só que o segundo movimento desse trabalho é todo mundo percorrer essa lista que a gente criou em conjunto e se perguntar, né, o que eu estou fazendo de alguma forma que se assemelha a um desses itens. Olhar para essa lista e perguntar, né, de forma brutalmente honesta, existe alguma dessas coisas que hoje eu faço na minha prática? Existe alguma dessas coisas que eu acabo fazendo, seja de forma consciente ou inconsciente, na minha prática profissional? E aqui é um exemplo, né, de como usar isso, mas isso pode ser adaptado, essa pergunta, esse convite pode ser adaptado de outras formas para trazer problemas num ambiente corporativo, problemas de um grupo, trazer, né, coisas para uma aula, né? Então, como é que é o comportamento esperado, ou o que são atitudes esperadas de um grupo. E a hora que a gente olha para isso, a hora que a gente olha para essa segunda lista, que são as coisas que eu faço, assim, a gente pode seguir de algumas formas. O que a estrutura propõe é que você olhe para esses itens dessa segunda lista e decida quais são os primeiros passos que você vai dar para resolver isso, para impedir que você continue com esse comportamento. Então, eu gosto muito dessa estrutura porque ela faz as pessoas trazerem para a mesa os problemas. As pessoas não ficarem só no positivo, né? Não ficarem só ali no que é esperado, bonito de ser falado. Então, essa é uma estrutura que ela é muito interessante e ela é muito interessante de ser usada em conjunto com outras estruturas para que se realmente tragam resolução dos problemas. Eu vou apresentar para vocês algumas estruturas aqui que eu acho interessantes e vou sugerir assim que vocês tentem praticar, né, algumas funcionam em interação individual, algumas funcionam em grupo. Então, vou mostrar as que eu sou mais, as que eu já testei bastante na prática e que eu acho que funcionam bastante. A gente tem a 9 porquês, e vocês vão ver que algumas estruturas, elas não são inventadas do zero, elas são baseadas em estruturas que já existiam e eles transformaram um pouco para ter resultados melhores. Então, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar dos 5 porquês, e aqui eles trazem como 9 porquês. E aí tem duas diferenças. Uma, porque a 9 porquês, ela é muito focada em entender o propósito de um trabalho, e eles aumentam para 9 para, no fundo, você ir em quantos porquês forem necessários até que a pessoa esgote os porquês. Então, esse é o grande convite aqui. E como vocês vão ver, todas as estruturas têm as perguntas detalhadas, têm sugestões, né, tem os porquês. E uma coisa que eu acho muito rica, tem as dicas e as armadilhas. Coisas que podem dar errado, ou como destravar o grupo, por exemplo. Então, isso é interessante de estudar. Eu sei que aqui, né, as estruturas libertadoras têm uma infinidade de estudo possível. A imersão de estruturas libertadoras, né, o curso que existe para vivenciá-las,
Quando presencial, eram 3 dias inteiros e ainda assim não dava tempo de vivenciar todas. Então, realmente tem bastante hora aqui de estudo, mas são muito interessantes. Uma outra que a gente vivenciou agora, né, que foi o TRIS, eu gosto de usar muito em conjunto com uma que chama Troika Consulting. E ela é uma estrutura que ela é muito rica para fazer grupos trazerem resolução de problemas entre eles. A gente consegue fazer trios para que eles sejam consultores entre eles de algum desses problemas. Eu gosto muito de usar em conjunto com o TRIS no seguinte formato: cada um de vocês escolheu ali um dos problemas como um problema que precisa resolver, e aí vocês vão ser colocados em trios. Nos trios, a gente vai ter uma dinâmica em que a pessoa que é o cliente tem 1 minuto para descrever o problema, o que ela faz ali que ela tem dificuldade. E os outros 2 consultores têm 2 minutos para fazer perguntas para entender um pouco mais dessa situação. Quando que acontece, por que ela tem dificuldade, ali elucidar um pouquinho do problema. E aí, por 5 minutos inteiros, essa pessoa que é o cliente tem que ficar em silêncio. Quando é presencial, ela fica sentada de costas para as outras 2 pessoas, mas no online a gente coloca em trios e pede para a pessoa fechar a câmera e o microfone, porque ela só pode ouvir as outras 2 pessoas discutindo sobre o problema dela, elaborando possíveis soluções, né, trazendo possíveis formas de resolver aquilo, e ela não pode comentar nesses 5 minutos. Ela tem que apenas ouvir. E isso é muito rico, porque as outras 2 pessoas vão trazendo ideias e a prática da escuta, né, pelo cliente faz com que ele vá tendo insights e que ele baixe a guarda, né, da postura reativa de falar, não, isso eu já tentei, não, isso não dá certo, não, isso não funciona comigo. Então, essa estrutura, ela é muito interessante e ela ajuda, né, a integrar pessoas, ela ajuda a diminuir a resistência entre as pessoas, ela aumenta a escutativa. Essa é uma das estruturas minhas favoritas. Ela parece um pouco confusa quando explicada assim, mas eu juro que ela funciona muito bem. E ela não precisa partir do TRIS, tá? Ela pode partir de um outro desafio qualquer em que esses grupos precisem de ajuda. Então, ela é muito, muito rica, assim, para quem tiver oportunidade de colocar em prática, eu sugiro testar. Ela é muito... ela é surpreendente. É isso que eu trago. E ela faz com que a gente, facilitador de um grupo, também passe a confiar mais na inteligência que emerge do grupo. Né? As respostas surgem das pessoas, né? As pessoas têm ali recursos e quando elas estão em grupo, elas têm os recursos aumentados e elas trazem respostas. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, facilitando um treinamento, a gente pode colocar desafios fictícios para cada trio resolver, por exemplo, e aí eles apresentam e depois a gente embasa isso em teoria, por exemplo, mas a gente primeiro deixa emergir a inteligência do grupo e fazer com que eles se sintam, né, donos do conhecimento, que eles consigam perceber que eles conseguem já trazer as coisas. Então, isso ajuda a dinamizar um pouco também treinamentos, ajuda a fazer com que todos os participantes sintam que têm autonomia, né, que estão ali contribuindo com o grupo. Tem uma outra estrutura que é a mesma coisa que o Troika Consulting, só que é com mais pessoas. Então, ela chama Wise Crowds, mas a dinâmica é a mesma, os grupos só são maiores e dura mais tempo, né? Demora um pouco mais porque tem mais gente participando. Então, a ideia é que os grupos tenham 4 a 5 pessoas. Então, se você tem um grupo muito grande, ao invés de fazer com trios, pode-se fazer esse mesmo formato com 4 a 5 pessoas. Uma outra estrutura
que eu gosto muito, principalmente para fazer grupos chegarem a resultados e saírem de discussões que não tangibilizam ação nenhuma ou que não viram próximos passos, não caminham, é essa aqui que chama Discovery and Action Dialogue. Ela tem uma sequência de perguntas e a ideia é que tenha um facilitador neutro conduzindo essa discussão, se for possível. Mas ela faz com que se realmente olhe para um problema e se construam soluções a partir de comportamentos ou percepções dos envolvidos. Eu vou mostrar as perguntas para vocês que vai ficar mais prático de entender. Você coloca um grupo, a ideia é que esse grupo tenha de 5 a 15 pessoas, né? Se tiver menos, ele vai ser menos rico. Se tiver mais que 15, vai ficar muito confuso e aí é melhor dividir em subgrupos ou trabalhar com 1, 2, 4 all para as perguntas e trazendo só os resultados dos quartetos. Mas a ideia é facilitar a resolução de um problema com essas 7 perguntas. Então, como você sabe quando o problema está presente? Então, quais são os sinais, né? O que deixa claro que aquele problema está acontecendo? Qual é o contexto? Quais são os sinais? Quais são os comportamentos? E aí depende do que é o problema que o grupo está resolvendo. Como que você contribui efetivamente para resolver o problema? Ou seja, né, o que cada uma das pessoas tem autonomia, autoridade e recursos para conseguir resolver aquilo. Então, as pessoas têm que trazer um pouco dessa autorresponsabilização para a mesa, ou elas vão dizer que não tem como, depende do que é o problema, mas a ideia é que a pergunta traga contribuições de todos. O que impede você de fazer isso ou tomar essas ações o tempo todo, né? Então, por que você não consegue, né? Por que essas pessoas não conseguem resolver o problema? E aí, uma pergunta que é bastante importante, que é essa: você conhece alguém que é capaz de resolver esse problema e superar essas barreiras ou de evitar esse problema? E quais comportamentos ou práticas tornam possível o seu sucesso? Então, as pessoas têm que trazer percepções delas de quem resolve isso, ou de quem faz isso bem, ou quem conseguiu resolver a situação possível para a mesa. E isso ajuda a trazer ações efetivas para que sejam resolvido, né, o problema ou a questão ali presente. E aí, vocês têm alguma ideia, né? O que surge de ideias a partir dessas discussões? O que precisa ser feito para que isso aconteça, né? Quem que se oferece para fazer e quem mais precisa ser envolvido. Então, a ideia é que no final dessa facilitação, que leva em torno de 1 hora, tá, gente? Parece que as perguntas são simples, mas gera bastante discussão. Mas sai realmente um compromisso, sai realmente passos com responsáveis para que se resolvam. Então, essa é uma estrutura que ajuda muito situações que estão enrolando para acontecer, reuniões intermináveis e coisas que não acontecem, acontecerem de verdade. Então, essa é uma estrutura que eu já usei bastante, principalmente com grupos corporativos para resolver aqueles problemas que não são de ninguém, mas que todo mundo reclama. Então, isso acaba ajudando bastante a que ações sejam tomadas de verdade. Gente, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? Aliás, tem mensagens no bate-papo. Tá bom. Tá indo bem, Dani. Para mim tá indo bem. Tá bem. Então, se vocês tiverem dúvidas ou, né, quiserem botar perguntas ou até questionar, né, por favor, aqui eu tô compartilhando com vocês a minha vivência e meu aprendizado das estruturas. E vocês vão ver que as estruturas, elas são muito baseadas principalmente nas perguntas importantes, né? As perguntas que realmente fazem as coisas andarem. Então, essa what, so what, now what também é uma outra estrutura, um outro conjunto de perguntas que faz os grupos trazerem soluções para a mesa, ou uma pessoa individual trazer solução para a mesa. De novo, quando a gente está olhando ali para uma situação, para um problema, para um conflito,
que fica ali muito no ar e não sai uma solução, essas são as 3 perguntas que têm que ser respondidas. Então, o que, né? O que é a situação, o que é o problema, o que está ali sendo discutido. E daí, né? Por que isso é importante, né? Que padrões estão surgindo, por que esse problema precisa ser resolvido, e o e agora, né? Que ações a gente vai tomar. E parecem perguntas simples, parece bobo, mas realmente a beleza das estruturas libertadoras é que elas são simples, mas é um conjunto de coisas que juntas fazem as pessoas conseguirem sair da inércia ou criar uma solução ou tomar uma decisão em grupo e fazer algo realmente andar, né? Muitas vezes a gente tem ali uma discussão, mas a falta de boas perguntas, né, de perguntas estruturadas e de um facilitador que conduza o grupo para responder essas perguntas é que deixa a discussão solta. Então, aqui a gente dá espaço para todo mundo trazer coisas, mas a gente faz caminhar para um resultado. Eu acho que essa é a grande vantagem de usar essas estruturas. E, de novo, né, quando o grupo é muito grande, a gente sempre pode misturar com 1, 2, 4 todos, para que pequenos grupos tragam e a gente vá juntando o que os grupos vão trazendo. A 1, 2, 4 todos, ela é uma estrutura assim que serve para qualquer situação. E ela ajuda muito a tornar as coisas mais rápidas, justamente porque discutir em 4 é muito mais fácil do que discutir em 15. Então, a gente vai juntando esses pequenos grupos. Uma outra que é muito interessante, e essa é uma estrutura que ela é muito interessante quando a gente precisa de ideias, de próximos passos, né? Ou quando a gente quer trazer resolução para uma situação, mas tem pessoas de hierarquias diferentes ou pessoas que não se sentem à vontade para colocar ideias na mesa, ou pessoas dominantes demais no grupo que acabam não deixando algumas falarem. Então, é uma estrutura, e essa foto aqui, ela representa exatamente como a estrutura funciona no ao vivo. Ela é um pouco bagunçada, mas ela funciona. Para que se tragam ideias de um grupo grande, né? Como é que você ajuda um grande grupo a trazer ideias inovadoras ou resolver um problema? Então, se coloca, né, a situação a ser resolvida na mesa, né? Qual que é a questão? E a pergunta, né, o convite é: se você fosse 10 vezes mais arrojado ou mais corajoso do que você é hoje, se você pudesse arriscar, qual é a grande ideia que você recomendaria para esse problema? E qual o primeiro passo que você daria para começar? E aí todo mundo recebe um cartão, uma ficha para escrever isso. Então, colocar a grande ideia e o primeiro passo para essa ideia acontecer. E a pessoa não se identifica, ela só escreve ali. E aí as pessoas vão circulando por alguns minutos e elas vão trocando de ficha. A ideia realmente é que as pessoas vão trocando e sem ler por alguns minutos, até que o facilitador fala para todo mundo parar com uma ficha. E aí a pessoa lê aquela ficha, aquela ideia, e ela dá uma nota de 1 a 5. 1, a ideia é terrível, e 5, a ideia é incrível. E isso vai rodar 5 vezes, até que, né, todas as fichas tenham 5 notas. E aí, por isso que o nome da estrutura é 25-10. Porque o máximo de pontos que uma ideia pode ter são 25. E a ideia é que se coletem as 10 melhores ideias ou as 10 maiores notas dessa dinâmica. E aí, como as ideias são todas anônimas e as pessoas também pontuam anonimamente, você consegue coletar realmente ideias inovadoras, ideias que muitas pessoas não teriam coragem de colocar na mesa, e você consegue realmente ter uma avaliação das ideias mais criteriosa ali pela nota, e esse grupo consegue ter 10 ideias inovadoras. Dependendo do tamanho do grupo, não precisam ser 10, podem ser 5, enfim. Isso vai depender um pouco ali de como é que é o tamanho do grupo. Mas é uma dinâmica que permite realmente que os grupos tragam ideias sem julgamento.
Então, isso é uma dinâmica que funciona bastante em grupos que tenham hierarquias muito diferentes ou pessoas muito diferentes e que elas têm dificuldade de colocar as ideias. Então, esse é um brainstorming estruturado, por exemplo, e sem julgamento da pessoa, né? Aqui só se julgam as ideias mesmo. Então, é algo que é muito interessante. Vocês estão conseguindo pensar em situações, em oportunidades de usar essas estruturas? Como que vocês estão percebendo isso? Alguém quer compartilhar? Dani, eu tenho que dar um treinamento, Uhum. eu dei no presencial, que mexe muito com futuros líderes a lidar com equipes. Eu trabalho muito a questão da liderança, etc. e tal. E são líderes. Ele vai virar líder de um almoxerifado, vai virar líder de caixas. No presencial, tem muita questão deles trazerem situações, problemas e como eles lidam. Então, eu estou matando a minha cabeça para transformar isso para o virtual. Então, esse 1, 2, 3, 4 é ótimo. Qual é o maior problema que você enfrenta? E como é que resolve? Como é que você faz? O que você faz de errado para dar tudo errado na tua liderança? E brincar com eles. Porque são pessoas que eles são líderes no nível, vão subir para o nível acima. Então, eu vou aplicar 1, 2, 3, 4 nessa questão de qual é a pior coisa para você não liderar uma equipe. Tenha certeza. Essa funciona muito com desenvolvimento de liderança. Funciona muito justamente porque, né, as pessoas falam tudo, né? Ali, ser agressivo, não dar feedback, não ter tempo para falar com a equipe. As pessoas trazem tudo porque não está falando de si, né? Está falando dos outros. E aí, a hora que você coloca a segunda pergunta do Tris, o que dessa lista você faz, toca muito eles para resolver isso. Então, é muito legal. Eu não sei os outros, se alguém mais quiser falar ou trazer alguma situação ou trazer aí eu acho que é o seguinte, o trabalho é sensacional, eu então não conhecia também aí, né, as estruturas aí, mas assim, foi tempo bem ganho, foi tempo muito bom, você está de parabéns, você é uma pessoa que fala com dicção, que mantém o controle, muito, muito legal, dá muita margem de escutar horas, muito bom, continua com isso que você está no caminho certo. Do meu ponto de vista, claro, eu entendo que é o seguinte, como eu trabalho com mercado financeiro, bolsas de valores mundiais, nós temos um projeto aqui que é meio relacionado com esse, eu nem sabia, que é um programa mental que a gente chama de @BFC, onde, quando, e como, e qual velocidade. Então, assim, inclui muito nessas estruturas. Por quê? Porque traz o foco. Aí, todos os conceitos, principal é o foco do que você está fazendo, do que você vai fazer para alcançar aquele negócio que você queira estar fazendo. Ou seja, relativamente tem muito a ver com o nosso programa mental aqui, que a gente chama de Gateway, né? Que é o foco na ação, foco na ação. Se você manter o foco na ação, as coisas podem acontecer com mais probabilidades maiores de acerto, né? Então, quando a gente está no mercado financeiro, é muito volátil, você está pensando que está indo para cima, está descendo, você está na mão errada, o que se fazer naquele momento, para isso um plano anterior. Então, vai de grande valia mesmo. Muito obrigado pelo tempo e pela essa nova ferramenta que eu vou ingressar em vários pontos aí. Eu entendi o que é o foco, mas o foco em quê? Tá Sim. Bom? Estou com foco em quê nesse exato momento agora, entende? E ação para desenvolvê-lo. É uma boa percepção, é exatamente isso, né? Qual que é o problema ali, né? Colocar o que tem que ser resolvido, qual a situação e como que a gente constrói o foco, e aí depende do que você quer resolver e qual que é o tamanho do grupo, né? E como é que a coisa acontece aqui. Então... Justamente, todo mundo voltar para aquele núcleo ali, grandes ideias surgirão. Sim, muito bem. Mais alguém Muito quer obrigado. compartilhar alguma coisa?
Então, vou aproveitar. Dani. Oi. Oi, Dani. Oi, Posso... tudo bem? Claro. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta e ver também, né, como que as pessoas podem, de repente, tentar me ajudar nessa questão, porque eu ainda estou em um passo atrás das estruturas. Então, por exemplo, eu tenho um público que é bastante cartesiano, tradicional, aquela coisa bem aula, só exposição dialogada, e eu queria libertar total, né? E trazer metodologias ativas de ensino, enfim. Como que, de repente, com a experiência de vocês, eu poderia dar o primeiro passo para conseguir quebrar o gelo com esse público? E isso envolve não só quem vai ser treinado, mas também as lideranças também têm um pouco de pé atrás com essa questão de inovar e de trazer coisas novas em relação ao treinamento. Bom, alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, vou trazer minha percepção e aí, né, quem mais quiser contribuir, por favor, sintam-se aqui à vontade para isso. Com públicos assim mais cartesianos, vamos dizer assim, ou público que não está acostumado, eu costumo começar com o impromptu networking mesmo, mas tem duas coisas. Eu não conto que são estruturas libertadoras, eu vou, né, colocando ali. O que eu faço é dizer que para tornar um pouco mais dinâmico, a gente vai fazer algumas rodadas de conversas em pequenos grupos, né? Então, que a gente vai fazer isso dentro do que a pessoa se sentir confortável para participar, mas que é uma forma de tornar um pouco mais dinâmico o aprendizado. E aí eu sempre começo com o impromptu networking, porque ele é um bom quebra-gelo e você consegue coletar um pouco das expectativas das pessoas, né? E uma das perguntas ali, né? Que desafio as pessoas trazem para o encontro e como que elas pretendem colaborar. Essa pergunta, ela já lhe coloca um tom sem a pessoa perceber, né? Já faz a pessoa criar um compromisso de colaboração. Então, porque a pergunta tá ali, né? Como é que você vai colaborar com esse grupo? E aí a pessoa já vai falar em público um compromisso dela de colaborar com o grupo. Então, isso já deixa ela mais disposta a fazer isso por conta desse compromisso público que ela assumiu. É meio que uma mistura de, né, de estudo de persuasão e tal, mas quando a pessoa assume um compromisso público, o cérebro dela trabalha para ela cumprir isso. Então, o fato dela então, quando é uma das armas da persuasão, quando a pessoa faz um compromisso público, o cérebro dela trabalha para ela cumprir. Então, só das pessoas trazerem essa questão, você já vai deixá-las mais disponíveis para participar. E aí, usando estruturas assim que parecem planejadas, porque eu acho que o que muitas vezes assusta os grupos ou o ensino tradicional é quando os grupos parecem muito soltos, tipo, discutam aí tal questão. E aí sempre parece bagunça. Então, quando você usa algumas estruturas que são bem estruturadas, que têm perguntas para serem respondidas, e você atribui um papel dentro de cada grupo, as pessoas se sentem mais confortáveis porque tem uma estrutura ali. Então, por exemplo, se você usar o 3W, por exemplo, ou o DAD, você pode pedir para o grupo escolher uma pessoa para ser o facilitador ali, quem que vai escrever, quem que vai registrar e que vai controlar o tempo. Então, as pessoas levam mais a sério e elas ficam mais dispostas a fazer essas dinâmicas, porque não parece que está solto e não parece que o treinador está ganhando tempo ou não trabalhando. Entendi. Então, as estruturas que tem bastante perguntas ou tem esse formatinho,
Aham. Sempre parecer no controle do tempo e do grupo, isso deixa as pessoas mais disponíveis para fazer essas dinâmicas. Legal. Essa é minha percepção, né? Não sei se alguém quer adicionar aí Obrigada. alguma coisa. Imagina. Daniela, Ih, cortou o som, eu não estou ouvindo. obrigado. Quem está falando? Eu também não sei, mas eu não tô. Escreve no chat, se o som continuar ruim. Eu acho que Voltando, um homem, só que eu também Android, a voz, eu não consigo entender. eu também Voltando não. a essa questão da Ana Carolina aí, que você colocou bem bastante, eu acho que hoje em dia, em relação a grupos, é bem importante a gente delegar, entende? A gente delegar e todo mundo ter um foco, ao foco. Aí não vai ter como eu fugir dessa palavra, hein, gente? Todo mundo voltar ao foco a que se está fazendo, entendeu? De repente você delegou para mim uma coisa que eu não gosto tanto, certo? E delegou para outra pessoa, talvez que ela não gosta tanto, mas aí pode ter aquela abertura da troca, entende? Da pessoa abrir e falar, mas eu não gosto tanto de estar escrevendo, eu gosto de estar falando. A pessoa, eu não gosto de estar falando, eu gosto de estar escrevendo, opa, vamos trocar. Ali já teve uma colaboração e as pessoas se sentiram melhor e elas vão manter foco melhor com essa deliberação aí ao nome da estrutura chegando, com a deliberação da ação, entende? Então, quer dizer assim, se a gente delegar as coisas para as pessoas, a gente dá uma certa importância em grupo, entende? É que nem uma criancinha, eu tenho uma menininha de 3 anos, eu delego coisas para ela, ela para de irritar. Então, a gente cresce com essa, entendeu? Hoje em dia, o inerente do ser humano é colocar a culpa em alguém, se a gente for prestar atenção aqui correlativamente. Então, se a gente começa a delegar coisas para esse ser humano, que a gente vê que ele tem muito essa atitude de culpar você com alguma coisa, ele vai aprender a não te culpar mais e focar no que ele está fazendo, para ele talvez não ser culpado. Entende? Então, hoje é o trabalho, né, gente? É o job, é o workaholic de qualquer jeito, não é só pegar a enxada e capinar, levando bem para o coloquial mesmo. O workaholic está aqui, está no manual, está no gesto, está em todo o comportamento, né? Daniela, Oi. queria comentar uma coisa. Quem fez a pergunta foi a Ana, né? Foi a Ana Carolina. Ana, tem algumas coisas no teu discurso, na sua fala, que me dão um alerta. Qual é a cultura dessa empresa? Essa empresa quer inovação? Legal. Essa empresa não quer inovação? Os donos têm um discurso, mas a prática é outra? Toma cuidado para você não entrar numa roubada. Porque você pode fazer o que for. Se os donos, que quem decide, na verdade, não quer, cuidado com a ação. Tá? Perfeito. Então, mapeia melhor esse contexto, esse cenário, antes de sair fazendo. Sim. Por favor. E aí, é uma questão, não sei qual é a tua relação com essa empresa, se é de consultora, se você é funcionário do RH, antes de mais na medida do possível, clarear os objetivos da ação com quem está demandando, para você entender melhor o que você pode fazer. Porque uma coisa é o que você quer fazer, outra coisa é que querem que seja feito e outra coisa é que, na realidade, dá para fazer. Por favor, você não entrar em dia. Se você quiser, depois você anota, pede no privado o meu contato, que a gente conversa um pouco mais, tá? Muito obrigada. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão... Daniela, é o Rodrigo, você está ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, tá bom. Era só para dizer que o Alexandre Simões está aí na sala de espera e ele gostaria de voltar para... Ah, tá bom. É que eu não tinha visto, na verdade. Tudo bem. Ah, ok. Agora acho que eu deixei ele entrar. Pronto. Acho que ele voltou. Com o Jornal Nacional ao fundo. Muito bem. Uma outra estrutura que ela é bem simples, mas eu acho que ela funciona bem para alguns contextos que vocês podem estar inseridos, é uma que chama Wicked Questions, que na verdade é só a apresentação de uma pergunta paradoxal para o grupo tentar responder.
quando a gente precisa ter duas coisas opostas ao mesmo tempo numa situação para ter sucesso. Então, vou dar um exemplo pensando em negociação. Né? Como é que a gente, por exemplo, a pergunta para fazer para o grupo discutir, e aí o grupo pode discutir no formato 1, 2, 4 all, por exemplo, ou pode discutir só num pequeno grupo, como que a gente pode garantir o resultado esperado na negociação e, ao mesmo tempo, manter o relacionamento saudável com a outra parte. Então, porque são duas coisas que podem ser opostas numa negociação, né? Podem ir para lados diferentes. E como é que a gente faz isso para ter sucesso, por exemplo? Então, né, aqui é um tipo de pergunta... Não entendi. Daniela, não entendi. A pergunta lá é uma pergunta genérica. Você transformou ela numa pergunta pontual, é isso? Isso. A ideia é uma estrutura genérica para você colocar para um grupo ou para uma pessoa resolver como que dá para ser duas coisas que são opostas ao mesmo tempo. Então, isso pode aparecer em situações de liderança, por exemplo, né? Como é que eu posso ser um líder diretivo e colaborativo ao mesmo tempo? Ou como é que a gente pode ser inovador e continuar com baixos custos simultaneamente? Então, é um formato de questão para trazer esses paradoxos para a discussão, né? Então, essa é um formato de pergunta para usar junto com alguma outra estrutura para promover essas discussões que são paradoxais, vamos dizer assim. E são perguntas que são, elas despertam discussões muito interessantes, né? Porque o grupo tem que ficar ali procurando o equilíbrio das duas coisas ou entender o que é mais importante nessa discussão. Então, é um formato de pergunta que é muito, muito interessante. Ela é muito simples, mas ela cutuca ali situações importantes. Tem uma outra, e essa eu gosto muito, principalmente quando eu vou trabalhar com um grupo novo e que eu vou ficar um tempo trabalhando com esse grupo. Seja um trabalho de consultoria, seja um trabalho, né, um treinamento, alguma coisa assim, que são eles chamam de Min Specs, que na verdade é uma abreviação de Minimum Specifications, que é trazer para o grupo em conjunto decidir quais são os devemos e não devemos, quais são as regras e boas práticas que a gente tem que ter em grupo. Então, a ideia como funciona bem? Usando o 1, 2, 4 all, às vezes eu falo 1, 2, 4 todos, às vezes eu falo 1, 2, 4 all, mas vocês entenderam do que eu estou falando, né? Para que as pessoas listem individualmente quais são os devemos e não devemos do grupo. Depois, em duplas, né, elas cheguem numa lista, e depois em quartetos cheguem numa lista, e depois o grande grupo chegue nessa lista. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente vai fazer vamos supor que a gente fosse fazer um treinamento longo aqui. Então, a gente combinaria os devemos e não devemos. Então, nos devemos poderia, sim, aparecer: devemos manter o microfone fechado quando não estamos falando? Devemos usar a ferramenta de levantar a mão para organizar a fala das pessoas? Não devemos não participar das dinâmicas? Então, a ideia é trazer para o grupo decidir o que são os mandamentos, né, para aquele grupo conviver, quais são as regras simples para aquele grupo conviver. E isso é muito interessante porque quando você traz para o grupo tomar essa decisão juntos, todo mundo cumpre, porque foram as pessoas que trouxeram. Não são as regras que eu coloquei, né? Não são assim, olha, mantenham o microfone fechado, ou nosso horário de café vai ser tal horas, ou o que a gente vai fazer vai ser isso. O grupo traz, então o grupo cumpre isso até o final. Então, se a gente estiver falando de alunos ou estiver falando de um grupo
muito grande ou um grupo que não está ali porque quer. Isso é uma coisa que a gente vê bastante em treinamento corporativo, né? Não é todo mundo que está ali porque gostaria, ou às vezes, né, as pessoas não entendem por que estão ali. Então, isso ajuda a trazer um compromisso coletivo para o grupo. Nossa, que horrível isso. E tem uma outra coisa que pode ajudar em processos de mediação de conflitos. Para quem faz isso, esses devemos e não devemos também ser criado ali em conjunto com os participantes. Isso faz também com que, né, essas regras de boa convivência ali na mediação de um conflito sejam respeitadas. Então, fazer esses devemos e não devemos, né, no início do processo também ajuda, né, também funciona, porque são regras previamente combinadas e não impostas, né, o grupo que trouxe. Então, não sei se, né, se alguém aqui trabalha com mediação de conflitos, mas isso também ajuda bastante nessas situações, né, sempre trazer a responsabilidade para os participantes, né, dessas regras. E aí a ideia é que elas fiquem visíveis para serem consultadas a qualquer momento pelo grupo, se alguém precisar relembrar. Mas, de maneira geral, as pessoas lembram delas sempre. Então, eu gosto muito dessa estrutura. Conforme a gente vai descendo aqui no menu, elas vão ficando mais complexas, tá? E, na verdade, elas vão ficando complexas porque na descrição delas sugere-se sempre usar outras em conjunto. Então, eu vou apresentar uma das mais complexas, mas que eu gosto bastante, que é essa Critical Uncertainties. Ela também é uma estrutura muito interessante para desenvolver o pensamento estratégico, para pensar em incertezas. E justamente no momento em que a gente está, surgem muitas discussões sobre incertezas, né? Sobre como seguir se você não sabe ou não consegue prever o futuro, né? Então, como é que você opera em situações de incerteza? Então, isso ajuda um grupo a olhar para situações possíveis e já decidir previamente qual estratégia segue para cada combinação de futuros possíveis. Vou explicar melhor para vocês. Isso serve para um grupo de lideranças, isso serve para um grupo explorando uma situação de negociação, isso serve para vários públicos, vamos dizer assim. E qual que é a ideia disso aqui, né? Qual que é a grande estrutura? Normalmente, se o grupo é grande, a gente pode dividi-los com o 1, 2, 4 all para trazer essa lista. Mas a ideia é assim, que eles tragam primeiro, né? Aqui fala ambiente operacional, mas pode ser nessa situação, na negociação que você está pensando, no seu trabalho, na sua liderança, né? Aqui você pode adaptar essa pergunta para o contexto que você está. Quais são os fatores impossíveis de prever ou de controlar a direção? E aí as pessoas listam tudo o que é o mais incerto. Então, essa aqui é a grande lista de todos os fatores incertos para aquele contexto. E aí, a segunda pergunta é quais são os fatores que ameaçam a capacidade de ter sucesso naquele contexto? Então, quais são os fatores mais críticos para o sucesso daquele contexto? Seja para conseguir liderar, seja para uma empresa conseguir funcionar, seja para a negociação dar certo. Então, essas duas listas são muito importantes e quanto mais ricas, melhor. Então, todos os fatores mais incertos e todos os fatores mais críticos. E aí, ao se combinar, né, esses fatores críticos e incertos, o grupo tem que escolher os 2 mais críticos e os 2 mais incertos. São com esses 2 que vão se trabalhar. E aí cria-se uma matriz, né, 4 quadrantes, em que se faz essa combinação, né? Então, se acontecer o fator 1 mais crítico com o fator 1 mais incerto, se acontecer o outro fator com o outro fator. Então,
criam-se esses 4 cenários e o grupo tem que criar estratégias para lidar com esses 4 cenários. A ideia aqui é que esse grupo esteja previamente preparado para qualquer um desses cenários que possa acontecer no futuro. E a partir disso saem ações de mitigação desses riscos. Então, dependendo, né, do que aparece, já podem ter ações prévias para reduzir esses riscos, podem ter ações para eliminar esses riscos, ou pode-se já preparar respostas para esses riscos caso eles ocorram de verdade. Então, a ideia aqui é que esse grupo não seja pego de surpresa, qualquer que seja o cenário catastrófico futuro. E isso é muito interessante porque, apesar das pessoas saberem, né, o que é crítico, o que é incerto, pouco se senta para se planejar, né, respostas assim para possíveis cenários incertos e críticos futuros. Então, esse é um exercício que eu acho que funciona muito bem para pensar em negociações que são muito importantes ou complexas, e funciona muito bem para as lideranças de uma empresa fazerem planejamentos e atuarem em coisas que são críticas e incertas, principalmente nesse momento que a gente está agora. Então, desse tipo de exercício, eu já vi isso desdobrar, por exemplo, numa empresa desenvolver mais fornecedores para não depender de um só, a pessoa, né, conseguir desenvolver melhores planos B, né, numa negociação. Então, a ideia dessa estrutura é fazer grupos conseguirem olhar para o futuro e se planejar. Então, é uma estrutura que eu gosto muito de usar e ela faz emergir situações ou riscos que ficam embaixo do tapete muitas vezes, porque ninguém quer olhar porque é muito incerto ou é muito crítico. Mas é justamente por isso que é tão importante que seja olhado, né? Então, essa é a última estrutura que hoje dá tempo de eu apresentar para vocês. Mas eu deixei no bate-papo meu WhatsApp, meu e-mail, para quem quiser me adicionar, me mandar mensagem, né? E faço esse convite para vocês. Quem me mandar mensagem, e eu vou colocar no grupo do WhatsApp do clube também o link aqui das estruturas e o link do mural. E aí entrem na comunidade, né, das estruturas libertadoras. Além, né, a gente pode combinar outros encontros para praticar, mas lá na comunidade tem encontros, tem um encontro mensal, tem outros encontros que outros grupos têm organizado de prática. Então, é um grupo muito rico e que troca muito, é um grupo muito generoso, né? Todo mundo que coloca uma situação, uma dúvida ali, as pessoas colaboram, as pessoas trocam. E nessa comunidade de prática, nesses encontros mensais, já aconteceu de um dos criadores das estruturas participar, porque o Fernando Murray, que é o brasileiro que é o precursor de trazer isso para o Brasil, para a língua portuguesa, ele tem contato direto com o Henry, que é um dos criadores. Então, às vezes, ele participa desses encontros. Então, é muito rico ver o próprio criador das estruturas ali disponível para a gente perguntar coisas, tirar dúvidas, né? Da onde surgiu a ideia de alguma estrutura. Então, é muito rico. Quero... Daniele. Oi. Eu queria, em nome do clube, o Francisco precisou se retirar, ele me deixou com essa missão. Tá bom. Então, eu queria, em nome do grupo, do clube de negociadores, agradecer muito a tua presença, agradecer muito essa tua generosidade de estar trazendo esse conteúdo que é riquíssimo. Com certeza, a gente vai bolar alguma coisa com continuidade. Agradecer a presença de todos aqui. Quem ainda não conhece o clube, eu estou colocando aqui no chat o endereço do site. A ideia é todo mês a gente ter um café com negociação, e a gente pode, num outro café com negociação, bolar alguma coisa, né? De uma certa forma, está mesclando com outros temas. Sim. E trazer você de volta em outra situação. E a gente quer, então, agradecer as pessoas que estiveram presentes e, de coração, agradecer a tua colaboração, em nome do clube. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada a todos aí pelo tempo de vocês.
Deixei aí o site estruturaslibertadoras.com.br. No menu lá vocês chegam na comunidade, mas também deixei meus dados aí no chat, meu WhatsApp. Tendo dúvida, é só me mandar. Eu também mando o link para vocês, mando o link da comunidade. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês levem as estruturas libertadoras aí para a prática de vocês, que elas são muito, muito boas. Ok. Muito obrigada a todos. E provavelmente você está gravando, Francisco. Estou gravando. Vai subir com esse vídeo e a gente vai mandar um e-mail para todo mundo com o link do vídeo, tá? Nós vai ter um e-mail pós-evento enviando o link. É uma questão só de você gravar, mandar para ele trabalhar, subir para o endereço do clube. Tá bom? Aí eu vou aproveitar então esse e-mail, eu vou colocar os links das estruturas libertadoras, do mural e da comunidade, que aí todo mundo já recebe tudo junto. Faça isso que a gente inclui no e-mail, tá bom? Combinado, gente. Muito obrigada. Uma ótima tarde para todos. Tchau.